Desde que eu comecei a testar distribuições Linux aqui no canal, eu tenho recebido comentários assim e assim. Basicamente, eles estão dizendo que se você tiver uma placa da AMD, jogar no Linux é de boa, enquanto se você tiver uma placa da Nvidia, é o apocalipse na Terra. Essa é uma ideia tão disseminada que antes de tocar em qualquer coisa de criação de conteúdo de Linux, eu comprei um RX 9060 XT, uma placa recente da AMD, justamente para evitar a fadiga. Claro que eu comprei para fazer um teste de um vídeo independente dela também no Windows, mas com a mente ali já pensando em no futuro fazer testes em várias distribuições Linux, que foi o que eu acabei fazendo. Mas eu gastei essa grana só para evitar a fadiga de usar a placa da Nvidia, que eu já tinha umas 3, 4 placas da Nvidia aqui, mas eu queria evitar dor de cabeça e peguei uma da AMD. Esse é o nível de terror que tem em relação aos usuários da Nvidia para Linux, principalmente no nosso foco aqui do canal, que é jogo, né? Se fala muito do desempenho ruim em jogos. Mas será que é tão ruim assim mesmo? Por isso, no vídeo de hoje, eu vou testar pela primeira vez por conta própria a combinação Linux mais Nvidia, para ver se realmente esse apocalipse todo na Terra. Vou testar em vários jogos, comparar com o Windows 11 e a gente vai ver se é tão ruim assim ou se tem um certo anacronismo nessa discussão, nesses comentários que a gente vê pela internet. A gente tem falado muito de Linux aqui no canal, mas nesse começo de ano, se você está precisando de uma chave do Windows, mas não quer dar a bagatela de 1000 conto para comprar no site da Microsoft, minha recomendação é que você pegue uma chave OEM baratinha na gvgmall.com. Até porque usando o meu cupom AG25, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 146,00, o Windows 11 Home R$ 124,00 e o Windows 10 LTSC, para quem ainda quer ficar nessa versão do Windows, R$ 78,00. E a ativação é bem simples, você vai receber a sua chave na página de compra da GVG Mall, copia o código, insere no sistema operacional equivalente e pronto, na mesma hora o seu Windows será ativado. Os links da GVG Mall estão na descrição do vídeo, confere lá. Para fazer esse vídeo eu tirei do PC de teste a RX 9060 XT e coloquei no lugar um RTX 3060 de 12 GB. Inclusive, essa placa que está bem aqui atrás de mim, ou melhor, é esse modelo aqui da Asus, que não é uma placa nem tão antiga e nem tão recente também, então vai ter um suporte bacana no Linux. Por ser uma placa 60 de 2 gerações atrás, já que a gente hoje em dia está com a série RTX 50 na Nvidia, ela não vai ter o maior desempenho do mundo, apesar de ter 12 GB de VRAM, principalmente em jogos que usam Ray Tracing. Mas ainda assim é uma placa bastante competente, roda muita coisa, roda muito bem na verdade muita coisa e muita gente quer ter, então é uma placa interessante de trazer aqui nos testes. Já o resto do setup é o mesmo que eu tenho usado aqui nos vídeos anteriores, um Ryzen 5 7500F e 32 GB de RAM DDR5 a 6.000 megatransfers. Se você quiser ver o resto da configuração, dá uma olhada, tem tudo detalhadamente na descrição do vídeo. O sistema operacional, a distribuição Linux que eu vou usar é o CashOS. Aqui é uma questão de preferência pessoal, já que eu tenho usado ele desde o começo do ano. E também é uma questão de que dentre as distribuições Linux que eu testei, mesmo que pouca coisa, é a que tem mais desempenho. Eu já configurei e instalei tantas vezes o CashOS de dezembro para cá, que eu tenho um maior controle, um maior entendimento de como otimizar ele, e por isso eu me sinto mais seguro de trazer um resultado mais consistente nos testes de jogos aqui para vocês. E a única alteração que eu acho importante, eu acho significativa, é você ir no CashOS Kernel Manager, selecionar o kernel que você está usando, clicar na primeira opção da parte inferior da janela, depois selecionar SCX Lavid, depois selecionar também a opção Gaming, clicar em Apply, colocar assim algumas vezes e pronto. Eu percebi que essa configuração em cenário CPU Bound, ou seja, que depende da CPU para conseguir entregar mais desempenho, essa configuração dá um gásinho a mais. Não é em todo jogo, mas em algumas situações ajuda bastante. E lembrem que todo benchmark é um recorte da realidade. Às vezes tem gente que comenta, tu não testou o jogo A, jogo B, jogo C. Em primeiro lugar, eu não tenho esses jogos. E jogos hoje em dia vocês sabem que são caros pra cacete. Tá custando aí 300 conto um jogo AAA recente. E mesmo que eu tivesse esses jogos e trouxesse, ia satisfazer você. Outras pessoas jogam outros jogos e iam continuar reclamando também. Por isso eu recomendo que você veja benchmark de vários canais. Nunca pegue um canal, um resultado e ache que é a realidade. Não
não é, todo benchmark é um recorte específico, e esse recorte vai ser limitado pelos recursos que a pessoa tem, pelo tempo disponível e também pelo objetivo do teste. Nos meus testes, por exemplo, eu gosto de trazer jogos que eu consigo replicar a mesma situação quase identicamente várias vezes seguidas, para ter uma consistência nos resultados. E não é todo jogo que você consegue fazer isso não, o jogo online, por exemplo, é quase impossível. E eu gosto disso, da consistência, porque vai me possibilitar ao longo prazo acompanhar como os drivers, o sistema operacional, o novo hardware, seja placa de vídeo, CPU, altera o desempenho daquele jogo, porque eu vou ter um entendimento completo dele. Então entendam isso, benchmark nunca é realidade, é sempre um recorte e cada criador de conteúdo vai escolher uma prioridade, aquilo que ele acha mais relevante. Mas bora deixar de papo e bora para os testes de jogos. Todos os testes foram gravados em 1080p e usando os presets dos jogos. No CacheOS eu usei o Proton CacheOS SLR e se tiver alguma alteração no preset ou no Proton eu vou avisar. Alan Wake 2 no preset alto e com DLSS nativo, no Windows 11 Pro fez a média de 42 FPS e 35 FPS no 1% low. No CacheOS essa média foi de 37 FPS e 1% low 32 FPS. Mudando o DLSS para qualidade, para dar aquele boost de desempenho, o Windows 11 fez a média de 58 FPS e 1% low 47 FPS. E o CacheOS entregou um pouco menos com a média de 51 FPS e 1% low 42 FPS. No Linux, realmente o desempenho ficou abaixo do Windows 11, no caso de Alan Wake 2 em torno de 10% menos FPS, mas não foi o fim do mundo, não tocaram as trombetas do apocalipse, deu para jogar de boa. Em Baldur's Gate 3, no preset Ultra e Upscaling desligado, o Windows 11 fez a média de 88 FPS e 68 FPS no 1% low. Usando a versão nativa do Linux no CacheOS, ele entregou 82 FPS de média e 59 FPS no 1% low. O desempenho dos dois sistemas operacionais foi bem próximo, com a diferença de 6 FPS na média. E é importante avisar que o ato 3 desse jogo faz a CPU passar mal, então é um cenário dependente de CPU para gerar desempenho. Outro jogo interessante da gente ver como o sistema operacional lida com esse cenário CPU-bound é CS2. No preset baixo e com FSR desligado, o Windows 11 fez a média de 455 FPS e 1% low 196 FPS. Por outro lado, na versão nativa de Linux, o CacheOS fez a média de 402 FPS e 1% low 217 FPS. Na média, o CacheOS entregou 11% a menos de desempenho, mas entregou 10% a mais de desempenho no 1% low. Ou seja, o frame pacing foi melhor no Linux, mas na média ele tomou uma lapada. No benchmark de Cyberpunk 2077, no preset Ultra, mas mudando o DLSS para qualidade, o Windows 11 fez a média de 79 FPS e o mínimo de 68 FPS. Já o CacheOS fez a média de 69 FPS e o mínimo de 59 FPS. Mudando o preset para Ultra RT, que obviamente ativa Ray Tracing, mas mantendo o DLSS em qualidade, o Windows 11 fez a média de 51 FPS e 1% low 44 FPS. E o CacheOS fez a média de 44 FPS e 37 FPS no 1% low. A diferença percentual foi de 13% de vantagem para o Windows 11 nos dois cenários, o que eu achei curioso porque usando placa da AMD, a queda de FPS é bem mais notável quando você está ativando o Ray Tracing, pelo menos comparando com o Windows 11. God of War 2018, no preset Ultra e resolução nativa, o Windows 11 fez a média de 70 FPS e 54 FPS no 1% low. O CacheOS fez a média de 57 FPS e 45 FPS no 1% low. Ativando o DLSS em qualidade, essa média no Windows 11 sobe para 80 FPS e 1% low 61 FPS. Já o CacheOS vai para 65 FPS de média e 50 FPS no 1% low. A diferença nesse jogo foi maior do que nos jogos anteriores, em torno de 18% de vantagem para o Windows 11 na média de FPS. Indo para God of War Ragnarok no preset Ultra e sem upscale, o Windows 11 entregou 79 FPS de média e 64 FPS no 1% low. O CacheOS fez a média de 69 FPS e 1% low 57 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, o Windows 11 vai para 104 FPS de média e 83 FPS no 1% low, enquanto o CacheOS faz 89 FPS de média e 71 FPS no 1% low.
Hellblade 2, aqui é um jogo muito pesado para a pobre da 3060, mas eu coloquei no preset alto e DLSS no nativo. O Windows 11 fez a média de 37 FPS e 1% low, 27 FPS. O CashOS se manteve próximo com 33 FPS de média e 26 FPS no 1% low. Mudando o DLSS para qualidade, deu uma melhorada em geral. O Windows 11 fez a média de 54 FPS e 1% low, 43 FPS. E o CashOS 48 FPS e 1% low, 39 FPS. Em Indiana Jones e o Grande Círculo, usando o preset alto e resolução nativa, o Windows 11 fez a média de 59 FPS e 1% low, 46 FPS. No CashOS, a média foi de 57 FPS e 1% low, 46 FPS. Curiosamente, o desempenho foi bem próximo, principalmente se a gente levar em conta que é um jogo que ele tem na base dele, não dá para desligar a exigência de Ray Tracing. Mas enfim, ativando o DLSS em qualidade, aqui o Windows 11 entrega a média de 70 FPS e 1% low, 51 FPS. E o CashOS entrega 66 FPS de média e 51 FPS no 1% low. Silent Hill 2 no preset alto e resolução nativa, no Windows entregou a média de 56 FPS e 1% low, 47 FPS. O CashOS fez 44 FPS de média e 38 FPS no 1% low. Botando o DLSS em qualidade, o Windows 11 faz a média de 73 FPS e 1% low, 57 FPS. E o CashOS 59 FPS de média e 40 FPS no 1% low. Esse foi um dos jogos que a vantagem do Windows 11 foi mais significativa, em torno de 20% a mais de desempenho. The Last of Us Parte 1 é um dos jogos que na AMD o Linux costuma apanhar mais, bora ver aqui no caso da Nvidia. No preset Ultra e resolução nativa, o Windows 11 fez a média de 55 FPS e 1% low, 45 FPS. Já o CashOS, na média, entregou 46 FPS e 1% low, 37 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, o Windows 11 melhorou a média para 69 FPS e 1% low, 56 FPS. Enquanto o CashOS foi 56 FPS de média e 45 FPS no 1% low. E para finalizar os nossos testes, The Last of Us Parte 2. No preset muito alto e com upscaling desligado, o Windows 11 fez a média de 69 FPS e 54 FPS no 1% low. O CashOS fez 58 FPS na média e 46 FPS no 1% low. Ativando o DLSS em qualidade, essa média no Windows 11 sobe para 85 FPS e 1% low, 65 FPS. E o CashOS vai para 67 FPS na média e 51 FPS no 1% low. Os resultados não mentem, realmente você usando placa da Nvidia no Linux perde de 10 a 20% de desempenho, dependendo do jogo, em relação ao Windows. E eu realmente tive também alguns bugs, alguns artefatos que eu não tenho quando eu estou usando placa da AMD. Só que sendo bem sincero para vocês, não é nem de longe tão ruim, tão destruidor, tão devastador como o pessoal fala na internet. Eu acho que tem um exagero aí sim. DaVinci Resolve funciona bem, o Affinity funciona bem, e jogos também tem funcionado bem. Só que, claro, eu jogo no meu PC principal mais jogos indies, porque é o que eu jogo mesmo no meu dia a dia. Eu não sou muito um cara de jogo AAA. E dessa vez que realmente eu peguei o PC de teste para testar, comparar desempenho, ver jogos AAA, jogos mais pesados, jogos que são dependentes de CPU para gerar mais desempenho, eu vi que é uma situação que é chato que você tá perdendo desempenho, mas dá para jogar, dá para usar, não é tão ruim assim não. Então eu acho que, em geral, tem ali um caminho que, se resolverem esse gap que tem de 10 a 20% na maioria dos jogos, eu acho que a Nvidia vai estar de boa para você estar usando no Linux no futuro não tão distante assim. Mas é a minha opinião, né? Você que está usando placa da Nvidia no Linux, comenta aqui embaixo a sua experiência. Realmente você teve tanto problema assim? Recentemente você tentou novamente usar alguma distribuição Linux? Porque de verdade eu não consigo ver esse tanto de problema que o pessoal diz. É claro que é melhor você estar com a placa da AMD, porque você vai ter um desempenho bem próximo e, dependendo do jogo, até superior ao Windows, mas dá pra usar, cara, tá de boa se você quiser realmente largar o Windows. Dá pra você fazer isso no momento, não tá uma coisa que você vai se arrepender.
É isso, espero que os testes tenham ajudado a esclarecer algumas coisas para vocês. E vou aqui agradecer, como sempre, os membros do nosso clube de canal aqui do YouTube. Se você quiser ajudar financeiramente a manter tudo isso aqui funcionando, se torne membro também, que nem a galerinha que tá aqui no canto da tela. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!